O Internacional divulga sua lista de relacionados para a partida diante do Atlético Nacional na Colômbia pela Copa Libertadores. E o técnico Roger Machado vai ter de volta sua dupla de ataque das categorias de base. Uma opção para caso o Ener Valencia não consiga desempenhar novamente. Mas Gabriel Carvalho fica de fora e a gente tem que entender algum bastidor sobre a decisão do treinador colorado. As lesões que preocupam o departamento de futebol e os bastidores sobre isso no vestiário colorado. O Inter quer entender por que as contusões vêm sendo corriqueiras ao longo da temporada dentro do vestiário colorado. E ainda, a partida entre Bahia e Nacional do Uruguai e a movimentação do Grupo F da Copa Libertadores. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo, não aqui em Porto Alegre, dessa vez não é no Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, pelo contrário, é lá na Colômbia, porque o Internacional já está no país vizinho para a partida contra o Atlético Nacional, agora nesta quinta-feira à noite, válido pela Copa Libertadores, pelo Grupo F. A gente tem muita coisa para tratar aqui nesse conteúdo, então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, somos quase 65 mil inscritos, nossa meta segue sendo 70 mil e ela vai ser batida lá no dia 31 de dezembro. Continuamos na parceria, obrigado por todo mundo que é recorrente por aqui, eu tenho olhado o Analytics, né? E 73% das pessoas que assistem os conteúdos retornam. Então, fico muito feliz com essa nossa parceria e fico muito feliz que a gente tenha essa relação aqui no vídeo, nos comentários e até mesmo, né, nas mensagens aí no DM, beleza? Ó, kto.bet.br é minha casa de apostas, tá? E ela pode ser a tua também. Entra lá, te registra para dar uma brincada e te diverte com KTO. kto.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos. E lembra sempre, brinca com moderação e responsabilidade. Bom, o Inter confirmou os jogadores, aqueles que a gente ainda tinha dúvida se iam ou não. Tinha até as fotos do treino, tinha a foto dos jogadores dentro do avião, mas agora está tudo confirmado e a lista está aí do lado, como tu está vendo na tua tela. Alguns retornos importantes, como o Ivan, goleiro, que agora também é uma alternativa, né? Tinha ficado de fora do jogo contra o Corinthians por conta de uma dor na lombar e o Cauã Jesus acabou viajando. Viajou também o Cauã, mas o Ivan, então, agora é o primeiro goleiro, o primeiro reserva aí agora, se o Antony, né, por um acaso não puder desempenhar. Tem o retorno também do Luca e do Ricardo Matias, que após a torção no joelho e o desconforto muscular também retornam a um grupo de relacionados. E agora, querendo ou não, são alternativas, né? A dupla é uma opção para o Roger. O Roger já colocou o Ricardo Matias tanto por dentro quanto por fora, como meio que um ponta. Diz o Roger que o Ricardo consegue também fazer, né, a jogada de velocidade e não simplesmente a bola de área. Mas, ao mesmo tempo, é uma característica diferente, né, que a gente tem. O Raikkonen, que foi o jogador escolhido para estar na delegação do Celeiro de Ases, ele não está inscrito na Libertadores. Então, tem aí o Ricardo Matias e o Luca dentro das opções do técnico Roger Machado. Tem dois que ficaram de fora. Um deles a gente já falou ontem, o Carboneiro. Sentiu novamente a lesão muscular e fica aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o Gabriel Carvalho. E a informação que vem da Colômbia é que é uma opção técnica que ele vem desempenhando, não no sentido de perna ou no sentido de unha grande, nem nada, mas ele vem desempenhando abaixo nos números. Ele precisa fazer um trabalho específico de reforço, um trabalho específico de academia
também, porque ele estava um pouco defasado fisicamente. Eu até tinha comentado num conteúdo há um tempinho que quando ele volta da lesão do pé, ele voltou mais magro. Eu não sei se vocês repararam. E até conversando com o Roger e com integrantes do departamento de futebol nas nossas viagens, eles falaram sim, ele emagreceu, mas não porque ele perdeu massa, mas porque ele fez um trabalho específico, físico, para perder mesmo essa questão de não só peso, mas dar uma diminuída. Ele estava começando a ficar muito robusto, ele tinha feito um trabalho de reforço muscular e ele ficou muito robusto. Isso estava perdendo a agilidade, fazendo com que ele perdesse a agilidade. Então ele fez um trabalho de redução de volume e também de peso, tá? E agora então faz um trabalho um pouco mais específico para esta nova linha, essa nova faixa de peso que ele tem aí, o Gabriel Carvalho. Dentro da lesão do Carboneiro, começa a se levantar uma pergunta assim, tá muito corriqueiro lesões musculares, né? E a gente pega assim, claro que tem o Rocher, cirurgia na mão, Vitinho, cirurgia na mão, o Bruno Gomes, cirurgia no joelho, o Mercado, o Luca Drummond também, cirurgia no joelho, o Gabriel veio de lesão, cirurgia no pé, mas tem outras lesões musculares, como por exemplo, Rafael Borré, o Wesley, o Alan Patrick, não só agora, nessa questão até mesmo dele ter sentido lá na Neoquímica, mas ao longo do Campeonato Gaúcho. E mesmo que tenha a curta pré-temporada ou o calendário cheio, o número alto de jogos, viagens e tudo mais, o Inter entende que isto não é normal, que o Inter precisa pegar e fazer uma investigação em cima dos jogadores, em cima até mesmo de como estão trabalhando e como estão, de repente, fazendo a recuperação física em casa, alimentação, dormir, né? Se estão dormindo direito, se está tudo certo no sentido fora treinamento, fora CT. E aqui eu não estou falando de noite, de festa e de coisas que não são, vamos dizer assim, condizentes com um atleta. Eu estou falando sobre a questão de cuidados mesmo. É tipo o pós-operatório. Tu precisa ficar com a perna para cima. O cara está deixando a perna para cima mesmo? Pô, inchou. Algo aconteceu, porque se inchou, não deveria. Se ele estivesse fazendo direitinho os cuidados, não deveria ter inchado. Então eles vão fazer um tipo de acompanhamento para entender. Por exemplo, Rafael Borré. O Rafael Borré, ele tem de novo uma lesão no mesmo tipo muscular, não na mesma área, mas no mesmo ambiente, tá, da musculatura. E aí o Inter, por exemplo, quer entender se não é daqui a pouco algo crônico, que aí precisa de um outro tipo de trabalho. Tá? Então, deixo claro, né, que não tem a ver com questões extracampo ou problemas, mas uma investigação para entender se pode ou não ser algo ainda maior do que apenas o calendário. Beleza? Bom, tem o jogo contra o Bahia, né, gurizada? Tem o jogo contra o Bahia. Na verdade, o Bahia e Nacional hoje à noite. Grupo F, lá na Arena Fonte Nova. E o Inter precisa ficar de olho neste confronto. Porque assim, o Bahia tem o Nacional, então, a partir das 19 horas. E se o Bahia empatar lá com o Nacional, basta uma vitória simples do Inter para que ele assuma a ponta da tabela. Vocês têm a tabela aí na tela também. Se os baianos vencerem, aí o Colorado também tem que vencer, porque ele precisa se manter na zona de classificação, não pode perder, né, para o Atlético Nacional, porque senão cairia para a terceira colocação. E aí depois vai então contra o Nacional, já praticamente eliminado por conta da derrota do Bahia. E aí tem o Bahia ainda em casa para talvez decidir primeiro lugar ou segundo lugar do grupo. Então, o Bahia, que é o líder com 7, né, o Inter com 5 e o Atlético Nacional com 3. O Nacional do Uruguai, se vencer, e dependendo do que aconteça amanhã na Colômbia, embola tudo e o grupo, meu amigo, fica
tenso, fica bem complicado. Vamos torcer, né? O que tu acha que vai dar amanhã? O que tu acha que vai dar hoje, inclusive? Bahia vence o Nacional? Será que o Nacional faz frente, assim como fez aqui no estádio Beira-Rio? Enfim, coloca nos comentários e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Beleza? Valeu, forte abraço, tchau.